Bom dia, queridos. Eu me chamo Ila. É um prazer enorme estar com vocês aqui nessa manhã, para junto podermos desfrutar de mais um dia de edificação e crescimento na palavra de Deus. Bom, você que ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, se inscreve para que você possa ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, de toda a nossa programação. Nós estamos tendo as lives na parte da manhã, às 9h30 e à noite, às 20 horas. Também temos a live do Instagram, de segunda a sábado, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Você precisa ir lá no Instagram, seguir o perfil do Verbo BH, que é o nosso perfil da igreja, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo e não perder nenhum momento sequer daquilo que Deus tem para edificar a sua vida. Se você quer ficar por dentro de toda a programação, de todo o nosso conteúdo, também temos o grupo do Telegram. O link do grupo, caso você tenha interesse de participar, está na descrição do vídeo, assim também como a conta para que você possa transferir ou depositar os seus dízimos e as suas ofertas. Hoje, a nossa live, às 15 horas da tarde, é com o professor e pastor Cristiano Arcoverde. Não perca! E como vocês sabem, o nosso domingo é o domingo de ceia, o culto de domingo de ceia. Então, nós estamos fazendo um plantão, a igreja preparou um plantão para que você e a sua família possam participar. Entre hoje e sábado, de 9 horas da manhã até as 19 horas da noite, vai ter uma equipe aqui na igreja, onde você pode vir buscar a sua ceia, o seu elemento de ceia, para que juntos no domingo a gente possa ceiar e cultuar o Senhor através do nosso culto online. Amém? Hoje eu gostaria de falar com você um pouquinho, nessa manhã, a gente falar um pouquinho a respeito da palavra, da importância da palavra de Deus. Durante esse tempo temos vivido dias de crise, de conflitos, de más notícias, mas nós precisamos dar importância para o que a palavra diz. Nesses dias de tantas informações, tantas vozes no mundo, tantas notícias ruins, que eu e você, nós possamos nos apegar, decidir no coração, ficar com o que está escrito, ficar com a palavra de Deus. Precisamos dar importância para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita para que possamos conhecer a Deus e a sua boa, agradável e perfeita vontade para nós. Ela é o manual de instrução do fabricante. Todo o equipamento, tudo que nós compramos, nós sempre vem agregado com o seu manual de instrução, para que você possa aprender a manusear aquilo que você comprou. Da mesma forma, Deus como nosso Criador e nós como a sua criação, Deus deixou instruções no seu manual para que nós possamos aprender como nos relacionar com Ele e como devemos nos portar, como devemos ser. Na Bíblia nós encontramos o nosso manual de bom procedimento, comportamento e conduta cristã, porque nós temos uma vida, irmãos, maravilhosa para viver. Nós somos dotados de grande potencial para realizar grandes coisas no propósito do Senhor e precisamos nos descobrir dentro desse propósito de Deus. A Bíblia foi escrita para conhecermos a Deus e o que Ele pensa a respeito de nós. Quais são os seus planos a nosso respeito, o nosso propósito. E ela é de infinita importância porque ela tem o poder de produzir vida e resultado na vida daqueles que a conhecem e obedecem os seus ensinamentos. Nós não podemos mensurar a importância que os ensinamentos bíblicos têm na vida de um cristão, porque ela é crucial. Sem ela, nós não teríamos relacionamento com Deus, porque nós não conheceríamos a Deus. Tudo a respeito de Deus, Deus se revelou através da Bíblia Sagrada. O que conhecemos a respeito de Deus, nós conhecemos porque está escrito. Ela é a palavra de Deus inspirada. 2 Timóteo 3,16 diz que
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e edificação na justiça. Hebreus 4:12 vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de penetrar e separar alma e espírito, junta e medula, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra, nós meditamos nela, nós nos apegamos no que está escrito e obedecemos os seus mandamentos, nós vamos começar a ver o fruto, o resultado desse poder que é vivo e eficaz para transformar a nossa vida, porque ela é a verdade. Quando Jesus foi fazer a oração sacerdotal, em João capítulo 17, no versículo 17 ele diz, santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso nós precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia vai revelar a natureza e o caráter de Deus. Nós vamos conhecer a grandeza de Deus, quem de fato Deus é por meio dela, porque Ele se autorrevelou nela. À medida que nós ouvimos, nós cremos, nós meditamos e obedecemos a palavra, nós estamos nos aprofundando no conhecimento do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus, e nós nos firmamos nisso, e isso fará toda a diferença na nossa vida. Porque ela foi escrita não só para nos aproximar de Deus, mas também para nos revelar o que Deus espera de nós, quem nós somos, segundo a nossa nova realidade em Cristo Jesus. Então, tudo que nós sabemos de Deus, nós sabemos por meio dela. Por isso, ela é de grande importância conhecer e prosseguir em conhecê-la. Por quê? Na oração, a gente mantém, dá manutenção ao nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Agora, por meio da meditação das Escrituras Sagradas, nós mantemos o nosso conhecimento a respeito de quem Deus é e o seu caráter e a sua natureza. Os dois precisam andar juntos, porque você também só vai conhecer uma pessoa, se tornar íntimo dela, à medida que você se relaciona. Então, a oração e o conhecimento precisam andar de mãos dadas. Na oração, eu mantenho a minha comunhão, o meu relacionamento. E no estudo da palavra, na meditação, na importância dos escritos sagrados, eu mantenho a minha revelação, o meu conhecimento sobre Deus. E isso faz diferença porque quando nós damos importância para o que a palavra diz, porque a palavra está escrito, nós aprendemos a como lidar com as situações difíceis. Dar importância para a palavra vai nos manter firmes nos dias de dificuldade. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 6. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, Jesus vai nos ensinar uma coisa muito importante a respeito de como se manter nos dias de dificuldade. Lucas 6, a partir do verso 46, vai dizer assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a casa, cavou e abriu profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo as enchentes, ou transbordaram os rios, arrojou-se o rio contra aquela casa, ou vieram os fortes ventos, algumas traduções trazem. Vieram os rios e os fortes ventos, abriu uma profunda vala. Deixa eu começar. É semelhante ao homem que, edificando a casa, cavou e abriu profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arranjou-se os rios contra aquela casa, e não se pôde abalá-la, porque tem sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se os rios contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nós percebemos aqui que não é só o fato de você conhecer a palavra. Você precisa conhecer, dar crédito a ela,
crer no que está escrito, obedecer e praticar. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, em Filipenses 3,16, ele diz: seja como for, devemos andar à altura daquilo que já alcançamos. Nós precisamos andar à altura do que a palavra de Deus estabelece para nós. Ela é o nosso manual de vida, não só de comportamento, mas de posicionamento mediante as adversidades. Porque você há de convir comigo que os dias maus podem chegar a qualquer momento. Qualquer um pode ser surpreendido por dias difíceis. E eles não vão chegar por parte de Deus. Eles vão chegar porque nós estamos num mundo que foi afetado pelo pecado. E por consequência de estar nesse mundo, estamos propensos a qualquer momento encontrar circunstâncias, adversidades que nós não esperávamos. Jesus, quando disse, ele disse que se nós cavarmos profunda vala e firmarmos os nossos alicerces, as nossas crenças, as nossas convicções, a nossa confiança, o nosso coração na rocha, nós não seríamos abalados. É engraçado quando nós lemos esse texto, tanto no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 7, como Lucas capítulo 6, que vai relatar o mesmo texto, nós vemos que Jesus não disse que não teria os rios e que não teria os ventos. Mateus também traz os fortes ventos. Jesus não disse que isso não aconteceria. Agora, ele disse que aonde nós fundamentássemos a nossa base de construção, determinaria como ficaríamos quando o caos passasse. Então, nós precisamos entender que estamos sujeitos a passar por algumas adversidades da vida por estarmos nesse mundo. Mas como nós devemos nos posicionar, aonde nós devemos construir a confiança do nosso coração é firmado na rocha. Jesus disse que se eu cavar, se eu praticar a palavra, eu estou cavando uma cova funda, me firmando o alicerce na rocha. Nós sabemos que a rocha é Cristo, nós devemos nos firmar nos alicerces da palavra. Então, à medida que eu pratico aquilo que está escrito, eu vou me afundando, eu vou cavando, eu vou me aprofundando nos ensinamentos da rocha, nos ensinamentos de Cristo. E aí, quando vierem as adversidades, quando vierem as circunstâncias, nós não seremos abatidos, nós não seremos abalados. Quando nós lemos esse texto em Mateus, ele vai dizer que aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem prudente, um homem sensato. Nós precisamos praticar, conhecer, dar a importância que a palavra tem, se encher dela, meditar nela, conhecer, não ter só uma informação, mas ter uma revelação da palavra, para que nos momentos difíceis a nossa construção, a nossa fundação esteja estabelecida na verdade de Cristo, na verdade da palavra. E Jesus nos ensina isso muito bem, que nós devemos praticar a palavra. Tão importante, irmãos, do você conhecer o que está escrito, é você saber praticar. E às vezes você pode me perguntar: Willa, tudo bem, mas como eu vou praticar o que está escrito? Como é praticar? Porque às vezes a gente tem o hábito de fazer apenas uma leitura corrida das escrituras. A gente apenas faz uma leitura corrida superficial antes de dormir e deita. Nós precisamos tirar um tempo de meditação, de conhecimento da palavra. Não é apenas fazer uma leitura, é sentar, meditar, dar a importância que ela tem, para que possamos ser edificados, para que ela possa ser poderosa, viva e eficaz. Jesus, em Mateus capítulo 22, ele chegou para os judeus e disse: olha, vocês erram porque não conhecem as escrituras e o poder de Deus. Ele não estava dizendo isso para um povo que não tinha a lei. Ele estava dizendo isso para o povo que tinha a lei, mas não conhecia ela, não sabia o poder que ela tinha. Eles conheciam, eles tinham uma informação na mente, mas aquela lei não era viva dentro deles. Então, nós precisamos nos apegar à prática da palavra. E como nós fazemos isso? Simples, obedecendo o que está escrito. Por exemplo, é você andar em amor quando você tem tudo para ficar ofendido. É você fazer o bem para alguém quando tudo na sua volta é egoísta, só pensa em si mesmo. E você decide, apesar do que está à sua volta, fazer algo de bom para alguém.
É você se dispor a falar sempre a verdade, ainda que a sua verdade, ainda que a verdade que você vai expressar possa te prejudicar de alguma forma. É você se dispor a perdoar e dar mais uma chance quando a pessoa te feriu de verdade. É você se manter firme nos princípios espirituais da palavra e lembrar que a nossa vida não se baseia só o aqui e o agora. Nós vivemos no mundo, nós somos embaixadores de Cristo, ministros da reconciliação. Mas os princípios que governam a nossa vida é os princípios da palavra. Nós não negligenciamos os nossos deveres como cidadão. Estamos passando por esse tempo de isolamento social, fazemos a nossa higienização, mas nós não negociamos a verdade da palavra. Nós ficamos com o que a palavra diz a respeito de qualquer tempo e em qualquer situação. Nós nos aprofundamos no que está escrito e não seremos abalados. É engraçado que quando nós vemos o padrão bíblico de sucesso, às vezes a gente cria aquela ilusão de que sucesso na Bíblia é a gente chegar em altos escalões, conquistar altos topos, chegar em altos escalões, desfrutar de grandes coisas. Mas quando nós olhamos para o padrão bíblico, nós vemos um pouco diferente. Jesus vai dizer a respeito para os discípulos a respeito de que maior é o que serve, mas quando Deus chamou Josué, desde lá do Antigo Testamento, ele já estava ensinando um padrão de sucesso. Quando ele chamou Josué para liderar, após a morte de Moisés, para liderar o povo, pensa só, não foi fácil para Josué. Porque você há de convir comigo que Moisés significou muito para o povo. Ele era uma pessoa muito importante para o povo na nação de Israel. Imagina para Josué o sentimento dele de liderar aquele povo, que a gente há de convir que não era fácil, depois que Moisés partiu. E o Senhor chamou ele e disse para Josué, Josué 1:8, não cesse de falar do livro da lei. Nele medite de dia e de noite, e tende o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então prosperarás o teu caminho e será bem-sucedido. O segredo do sucesso é não se apartar da palavra. Meditar não é só ler, não é fazer uma leitura dinâmica, é sentar, deixar com que ela se revele, que possamos ser iluminados no pleno conhecimento da verdade. Deixar com que ela se torne viva e eficaz e produza os resultados e a vida que ela pode produzir nas nossas vidas. Nós precisamos, quer prosperar os seus caminhos, quer ser bem-sucedido, não basta só ler a Bíblia uma vez por semana, é todos os dias, de dia e de noite, meditando na palavra, estudando, se aprofundando, cavando profunda cova, alicerçando os seus alicerces, a sua confiança, o seu coração na verdade do Evangelho, na verdade da palavra de Deus. Não importa o que está acontecendo à nossa volta. Não importa o que as notícias dizem, o que importa é o que está escrito. É a verdade da onde eu estou alicerçada. Eu fico com o que a palavra diz. Ela é a verdade. Então, para termos um caminho bem-sucedido, precisamos nos alimentar, nos fortalecer, conhecer a palavra e deixar que ela produza vida em nós. Sermos praticantes da palavra de Deus. Quando lemos Provérbios capítulo 4, a partir do verso 20, vai dizer: filho meu, escute as minhas palavras e preste atenção nos meus ensinamentos. Não afaste dele os seus olhos e guarde no mais íntimo do seu coração, porque eles são vida para quem encontra e saúde para todo o teu corpo. Irmão, se você está precisando desfrutar de saúde, se você está precisando se desfrutar de vida, está se sentindo para baixo nesse tempo, está se sentindo sozinho, isolado, medite na palavra. Não aparte os seus olhos da palavra, não cesse de falar da palavra. Guarde ela no mais íntimo do seu coração e ela vai produzir vida para você e saúde para todo o teu corpo. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a luz que vai nortear o nosso caminho. Nesses dias tão tumultuosos de tantas más notícias, desliga um pouco a televisão, desligue um pouco dos jornais e se conecte na palavra. Se aprofunde na prática da palavra. Decida no coração ficar com o que está escrito e praticar, obedecer, ser um manifestante,
um embaixador de Cristo, da palavra, no meio desse tempo, no meio dessa geração. Nós não negligenciamos a nossa parte, como falamos, mas nós decidimos botar a palavra superior a qualquer circunstância. A palavra determina a nossa vida. Outra coisa que é importante quando nós praticamos e damos a importância que a palavra tem, é que ela vai ajudar a mudar as nossas perspectivas no meio das circunstâncias. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. A palavra, ela é mais do que um amuleto de sorte. A Bíblia, por si só, a Bíblia, ela fechada, ela não vai produzir efeito nenhum. Ela não vai surtir nenhum efeito fechada. Tem pessoas que acreditam que se abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar dentro de casa, isso vai proteger ela das coisas más, vai proteger a casa do mal. Só que isso não surte efeito. A Bíblia, ela é poderosa, ela é a verdade, ela é viva e eficaz quando você lê ela, você crê no que está escrito, você medita e você pratica a sua verdade. Aí ela tem o poder transformador para ser operante vivo e eficaz. Por isso nós precisamos meditar. Não é só um acúmulo de informação mental. Você pode saber muito da Bíblia, você pode saber os escritos, mas isso tem que ser mais do que uma verdade aqui. Uma informação aqui, isso precisa ser realidade aqui no coração. Isso precisa ser uma verdade em você, um poder transformador em você, precisa ser vivo dentro de você. Não só uma informação de, eu sei o que está escrito, mas precisa ser a sua vida. A Bíblia tem que parar de ser só mais um livro na nossa casa e ser o nosso manual de sobrevivência, o nosso alimento diário, a nossa confiança, a nossa esperança. É os escritos do Senhor, no qual Ele se autorrevelou por meio da palavra. Quando nós estamos praticando a palavra, nós vamos começar a perceber que as nossas perspectivas começarão a ser diferentes. E nós vemos isso quando olhamos tanto para Jesus, quanto nós olhamos para o apóstolo Paulo. Ambos, tanto Jesus quanto Paulo, eles passaram por algumas circunstâncias, algumas adversidades durante o seu tempo. Ou eles passaram por coisas que talvez eles não esperavam na época, ou talvez esperavam. Mas acima de qualquer circunstância, o foco deles estava em cumprir os propósitos de Deus, fazer a vontade de Deus ser conhecida nessa terra. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você decide dar a importância que a palavra tem, ficar com os escritos da palavra, repousar o seu coração sobre o que ela diz, conhecer o que ela diz e descansar nisso, o seu foco vai começar a mudar. Você não vai se importar tanto com o que está à sua volta, ainda que você possa ser cercado por adversidades, mas o seu foco, a sua segurança, o seu coração vai estar firmado no Senhor. Quando olhamos para Jesus, nós vemos em João, capítulo 1, versículo 46, que ele foi ridicularizado pelo povo da sua terra. Quando Filipe foi ter com Natanael disse para ele assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus foi ridicularizado pelos seus. Ele foi, em Mateus capítulo 12, ele foi chamado pelos judeus, que era o seu povo, de Belzebu, que ele expulsava demônios por meio de Belzebu. Ele foi rejeitado pelo seu povo e criticado por eles. Jesus foi abandonado pelos discípulos. Quando ele orava no Getsêmani, os discípulos dormiram. Ele foi a única vez que ele pediu aos discípulos que acompanhassem ele em oração e os discípulos dormiram. Um deles o traiu, o outro o negou. Na hora da cruz, ele estava sozinho, mas nem por isso ele deixou de gritar, está consumado. Em o tempo que ele viveu na terra, ele não se preocupou se ele seria bem aceito, se ele seria ridicularizado. Ele não se importou quem estaria com ele, ele só se importava em, se o meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu pai. Eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço aquilo que vi o meu pai fazer. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, não era diferente. Paulo, quando ele se converte, que é Saulo, quando ele se converte em Atos 9, os discípulos não queriam, os apóstolos não queriam aceitar ele muito bem. Logo no começo, quando ele foi, Barnabé levou ele para ter com os apóstolos, em Atos 9, 26, os apóstolos não ficaram confortáveis em ter ele lá, porque ele não era uma boa pessoa. Ele perseguia a igreja, mas Barnabé pegou ele para si. Barnabé pediu aos discípulos que aceitasse Paulo por causa dele. Ele enfrentou oposição.
Nós vemos no livro de Atos que Paulo foi perseguido por diversas vezes. Ele foi preso várias vezes, açoitado, apedrejado, ele foi rejeitado. Ele não teve uma vida de evangelho fácil. Ele sofreu muitas perseguições, muitas circunstâncias, muita tribulação que a vida trouxe para ele. Mas uma coisa ele tinha certo. Quando ele foi discursar em Atos capítulo 20, no versículo 24, ele dizia: em nada tenho eu a minha vida como preciosa, contando que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, a fim de dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Se você olhar o padrão tanto de Paulo quanto Jesus, eles não estavam focados nos problemas. A visão que eles tinham de Deus era maior do que eles tinham da circunstância. Quando nós olhamos ainda em Paulo, se você abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, abra comigo em 2 Coríntios capítulo 4. Na carta aos 2 Coríntios, quando Paulo ainda está escrevendo para os Coríntios, ele vai escrever, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16 vai dizer: por isso não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o meu ser interior, o meu homem interior se renova de dia após dias, não atentando eu para minha leve e momentânea tribulação, porque ela produz para nós um eterno peso de glória que não há comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas. Quando nós olhamos esses escritos do apóstolo Paulo, é muito bonito. Porque nós vemos que, de fato, ele tinha o coração focado naquilo que Deus confiou para ele. O coração dele pertencia único e exclusivamente ao Senhor. E ele não se importava com as adversidades que apareciam para ele, mesmo no meio, numa época onde a perseguição aos cristãos foi tão intensa. Paulo não se desanimou, Paulo não parou, ele não se abateu, mas ele cumpriu a carreira do Senhor. Quando nós lemos esse versículo, nós lemos a partir do verso 16. Mas se nós começarmos a ler um pouquinho antes, do capítulo 4, 2 Coríntios 4, no versículo 8, ele vai dizer assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida também manifeste no nosso corpo. Depois ele vai dizer que aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, também ressuscitariam eles, independente se eles enfrentassem a morte. Contudo, por isso ele não desanimava. Ainda que o corpo se desgastasse, o interior dele se renovava dia após dia, porque ele não estava focado naquilo que se vê, nas circunstâncias, nos momentos da vida. O coração, o foco dele estava na eternidade, estava na grandiosidade de Deus, no tamanho de Deus. O que Deus significava para ele era muito maior do que as adversidades que ele enfrentava. Tanto que ele disse: olha, essa leve e momentânea tribulação vai produzir um eterno peso de glória que não há comparação. Quando ele vai escrever aos Filipenses, Filipenses 4, geralmente a gente lembra de Filipenses 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida por todos, não andeis ansiosos por coisa alguma, a paz que excede todo o entendimento, tudo aquilo que for louvável, tudo aquilo que for justo, de boa fama, nisso pensai. E é verdade. É uma verdade bíblica que precisa ser vital na nossa vida. Ela já é uma verdade legal e ela precisa ser vital, vivenciada, experimentada por nós. Mas ele continua dizendo no versículo 10, ele vai dizer: olha, me alegra muito que vocês renovaram o cuidado de vocês para comigo. De fato, vocês já tinham esse cuidado, mas faltava a oportunidade. Eu não estou falando isso porque eu esteja necessitado de alguma coisa. Porque eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Sei estar no muito, como também sei estar no pouco. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer circunstância. Sei o que é estar bem alimentado, como sei o que é ter fome. Sei o que é ter muito, como também sei o que é escassez. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não negava os desafios dele, mas ele não se preocupava
que aquilo ia parar ele. O foco dele não estava no pouco ou no muito, o foco estava naquele que tudo fortalecia. O foco dele não estava se ele ia ser desanimado, se ele ia ficar destruído, abatido. Estava na glória, no peso de glória que não tem comparação. Quando nós vemos ele falar aos Romanos, Romanos 8, ele vai dizer, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai tentar contra Deus? É Deus que nos justifica. E aí ele vai dizer, o que vai vir contra nós? Perigo? Morte? Fome? Nudez? Perseguição? Espada? Não, eu estou bem certo que nenhuma dessas coisas vai me separar do amor de Deus. Então, nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Nós precisamos deixar que o Deus da palavra se torne maior do que o natural que nos cerca. Aquilo que não se vê, precisa ter uma realidade maior na nossa vida do que o que está à nossa volta. Foi isso que não parou Jesus, foi isso que não parou o apóstolo Paulo. Se nós nos focarmos nos problemas que nos cercam, nós vamos desanimar. Mas quando nós colocamos os nossos olhos na palavra, na grandeza de Deus, no poder de Deus, nós não somos abatidos, nós não somos abalados. Pode vir os rios, pode vir as chuvas e nós manteremos de pé. Nós ficaremos de pé, porque estamos alicerçados na rocha. Precisamos aumentar a nossa visão a respeito de Deus. Quando Jesus deu uma palavra para Pedro para andar sobre as águas, ele começou a olhar para a forte tempestade. Ele viu que a tempestade era maior do que ele, começou a ter medo e começou a afundar. Nesses momentos de crise, nós precisamos nos apegar à palavra de Jesus, à verdade da palavra, ter os mandamentos dele em nós, a verdade dele em nós, estarmos nele arraizados, sermos praticantes da sua verdade, para nos mantermos firmes. Precisamos aprender a ficar com o que está escrito. Se queremos viver dias de sucesso, de prosperidade, de paz, de alegria, de descanso, precisamos olhar mais para o grande eu sou, para o Todo-Poderoso, para aquele que é a cura, para aquele que é a provisão necessária, para aquele que é o meu pastor e que não deixa nada me faltar, para aquele que em tudo me fortalece, aquele que é um bom pai, aquele que cuida, que não me desampara, aquele no qual eu estou protegida, escondida no esconderijo do Altíssimo, aquele que é o meu escudo e a minha proteção, aquele que é o meu bom pai e cuida de mim. Sabe, queridos, grande parte do mal que a humanidade enfrenta é por falta do conhecimento de Deus. Ter a revelação de quem Deus é e a sua paternidade. Quando nós mergulhamos fundo, quando nós tiramos o nosso foco dos problemas e começamos a focar no grande amor no qual Deus nos amou, e como nós somos amados, agraciados por Ele, como Ele é por nós, como Ele vai à nossa frente, como Ele cuida da nossa vida, cuida dos nossos dias, nós descansamos na certeza do Evangelho, da verdade da palavra. O próprio povo de Deus tem sido destruído por faltar conhecimento a respeito de Deus. Oséias 4:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe, que nesses dias você possa tirar um tempo para se apegar à palavra. Nós temos tantas informações, tantas lives, tanto conteúdo bacana na internet, tantas pessoas, tantos pregadores bons, para que você seja alimentado, fortalecido, crescer na palavra, não ficar isolado sozinho. Mas mais importante do que você ouvir é você botar em prática. É você meditar e praticar a verdade da palavra. Tire um tempo durante esses dias para você meditar na sua palavra. Nós temos muita informação, muito alimento, graças a Deus por isso, porque isso nos fortalece, somos bem alimentados. Mas tire o tempinho seu e a palavra. Aquele tempo onde você vai sentar, você vai abrir a sua Bíblia e dizer: Espírito Santo, eu quero ser iluminado no pleno conhecimento da verdade. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero cavar mais fundo no meu conhecimento para que eu possa praticar e viver à altura da realidade de Cristo. Viver na dimensão da minha realidade como nova criação, como justiça de Deus, como filho amado de Deus, como cuidado por Deus. Sabe, querido, quanto maior Deus for para você,
menor você focará nos seus problemas. Menos você focará nas circunstâncias e nas adversidades. Menor será o seu problema. Se às vezes você está achando que você não tem saída, que o que você está passando vai te abalar, você vai cair, é a hora de você se levantar por dentro e se apegar à verdade da palavra, porque ela funciona. E ela é poderosa, ela é viva e eficaz para nos transformar de dentro para fora e ao ponto de mudar as circunstâncias do nosso lado de fora. Escolha ficar com a palavra. Escolha se posicionar, dá a importância que ela tem, porque ela não só vai te manter firme nos dias difíceis, como ela vai mudar o seu foco. Em vez de ficar olhando para os problemas, focar os seus olhos no grande eu sou, no nosso Pai. Irmãos, não tem nada mais prazeroso do que desfrutar da paternidade de Deus. Saber que a gente pode dormir e acordar todos os dias, guardado no coração a nossa confiança no nosso Pai. Ele é bom e nele nós somos supridos de qualquer necessidade. Nele nós temos tudo. Ele é a nossa paz, ele é a nossa força, ele é a nossa alegria. Se você quer desfrutar de dias de sucesso, dias de paz, dias de alegria, dias de saúde, cave os seus poços mais fundos na rocha que é Cristo. Dê a importância da palavra. Se alimente, mas não só lendo, sendo praticante, mudando as suas perspectivas e se posicionando no que está escrito. Muitos podem falar muita coisa à nossa volta, mas eu decido ficar com a palavra. Ela vai ser o meu guia de norte. Se ela é o meu manual de conduta, ela vai ser o meu guia de norte, de comportamento para qualquer circunstância da minha vida. Amém? Nós podemos orar? Pai, eu te dou graças, Pai, por essa manhã, por esse dia precioso, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito durante esses dias na nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um bom Pai e tem cuidado de nós. Obrigado por cada um que está nos assistindo, Pai, nessa manhã. Pai, eu oro para que eles possam ser fortalecidos na Tua palavra, Pai. Para que eles possam crescer na Tua palavra, se desenvolver e se descobrir na revelação do Evangelho, Pai. Que eles possam, Pai, entender o tamanho do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia e ser envolvido agora, aonde eles estiverem nos assistindo, Pai, por essa graça, por essa paz, por esse amor e essa alegria, Pai, que é o que nos mantém vivo, que nos mantém firme, Pai, que a partir de hoje nós possamos decidir no coração, dar a importância que a palavra tem, Pai, porque ela é poderosa, ela é viva e eficaz para mudar para sempre o destino da nossa vida e o destino do que está à nossa volta. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque ela é o nosso alimento, ela é a nossa força e é ela que nos mantém de pé. Obrigado porque através dela nós podemos Te conhecer, nos aproximar e desfrutar, Pai, do melhor relacionamento que poderia existir. Nós Te damos graças, Senhor, pelo Seu amor, pelo Seu cuidado, todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Que esses dias de isolamento social, o tempo não seja mais uma desculpa que você não tem para conhecer mais a Deus. Que você busque incessantemente cavar mais fundo, ser um bom praticante, não ter só apenas acúmulo de informação, mas praticar ao ponto que a verdade legal se torne uma verdade vital no seu coração. E a palavra, que é viva e eficaz, seja poderosa para transformar a sua vida e te fortalecer em todo esse tempo. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. E lembrando, irmãos, que nós estamos fazendo o plantão hoje, amanhã e sábado, de 9 às 19 horas, para que você venha buscar o seu elemento da ceia, para que no culto de domingo nós possamos ceiar juntos no culto online. Amém? E um bom dia a todos vocês.